Queridos irmãos e irmãs, estamos no 6º domingo do tempo comum e ainda no 1º capítulo de São Marcos. Este capítulo é muito significativo, porque depois de descrever a chamada dos primeiros discípulos, o anúncio da pregação de Cristo, depois de mostrar o Senhor expulsando o demônio na sinagoga de Cafarnaum, depois de mostrar o Senhor curando a sogra de Pedro, fazendo outras curas, de ser procurado pela multidão, de andar pela Galiléia e arredores pregando, agora o relato como que se interrompe para introduzir outro tema que virá nas passagens seguintes, das quais nós pularemos as 2 primeiras, porque próximo domingo já é o 1º domingo da Quaresma, e nós retomaremos o tempo comum a partir da 9ª semana. Quais temas subsequentes são introduzidos por este relato? Em primeiro lugar, nós temos a cena da cura do paralítico, a partir de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Aquela cena que todos nós conhecemos, o paralítico que é descido pelo teto, e Jesus diz: os teus pecados são perdoados. Todos se escandalizam e Jesus conclui dizendo: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta-te e anda. O trecho seguinte é uma controvérsia de Jesus com os fariseus sobre a guarda do sábado. A passagem na qual ele diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ora, portanto, nós estamos nos movendo dentro do tema do pecado, da pureza, da observância da lei, daquilo que se esperava da parte de um judeu. E efetivamente, o texto da missa de hoje nos apresenta a cura desse leproso. O leproso, como vimos na primeira leitura, tirada do livro do Levítico, era alguém que devia ser segregado do convívio social, justamente porque se considerava esse tipo de inflamação ou de contágio na pele como transmissível pelo toque. Então, os leprosos eram segregados e viviam abandidados, todos separados. Porém, aparece diante do Senhor um leproso. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos lhe pediu: se queres, tens o poder de limpar-me. Ele coloca o poder de Cristo em função da sua vontade. Se queres, tens o poder. Acontece que a lepra é uma imagem bíblica do pecado. E ao mesmo tempo, como era considerada uma doença que tornava o homem impuro, o homem contraía a partir daí uma impureza legal, a lepra era também considerada uma imagem
de tudo aquilo que diz respeito à pureza legal, à lei do Velho Testamento. Portanto, nós estamos nos movendo dentro dos temas subsequentes dentro do Evangelho de São Marcos. Pureza, pecado, a lei e assim por diante. Jesus, cheio de compaixão, eu não vou problematizar essa tradução aqui agora, eu o fiz na missa da manhã, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Jesus toca no leproso. Jesus cumpre um gesto que era interditado pela lei do Velho Testamento. Por quê? Porque ele não apenas é puro, mas é purificador. No capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz que o primeiro Adão era uma alma vivente, mas o segundo Adão é um espírito vivificador. Jesus não apenas é puro, mas ele é purificador. Ele perdoa pecados. Ele nos justifica. Ele não apenas nos justifica, mas ele nos santifica. E como diz São Paulo, na 1 aos Coríntios, no final do capítulo 1, ele é a nossa sabedoria, a nossa justificação, a nossa santificação. Ele é exatamente isso. Portanto, ao tocar naquele leproso, o Senhor o purifica. O versículo 42 diz que no mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Essa imagem é extraordinária. Por quê? Se nós olharmos para o pecado como uma lepra, que nos deforma, que nos faz perder a aparência de filhos de Deus, que nos brutaliza. Se nós olhamos para o pecado como algo que nos destrói, nós entenderemos que todos precisamos ser tocados por Cristo. É Ele que nos purifica dia após dia. O pecado não é apenas um ato ruim. Esse é o que na teologia nós chamamos de pecado atual. Mas, por assim dizer, por baixo do pecado atual, existe o que nós chamamos de pecado habitual, ou seja, são os nossos vícios. São as nossas disposições pecaminosas. Elas estão presentes em nós. Elas são a lepra em nós. Então, por exemplo, todos nós temos a tendência a ser desordenados, temos a tendência a fazer aquilo que é mais fácil, temos a tendência a ser preguiçosos, temos a tendência a comer demais, temos a tendência de nos orgulharmos, temos a tendência de alguma maneira, querermos aquilo que os outros têm e nós não temos. Todos nós temos essas tendências ruins em nós. Todos nós padecemos de uma lepra que deforma a nossa personalidade. Acontece que o homem carnal naturaliza a sua lepra. Ele diz: é assim, todo mundo é assim, eu também sou assim, não tem problema, deixa para lá. O homem natural, aquilo que São Paulo chama de homem natural, o homem psíquico, ele até celebra o seu pecado, ele celebra a carne. Aliás, aqui no Brasil, esses dias, nós estamos exatamente no meio
dessa festa que eu não gosto, que é horrorosa. Porque a exaltação dos vícios, da extravagância, beber demais, comer demais, fuliar demais, alegria demais, um negócio que é antinatural, que é forçado, né? É uma festa que se celebra a si mesma. O homem natural é assim, ele se torna a sua própria lepra. Porém, quando nós somos tocados por Cristo, Ele nos vai purificando. E como é que Cristo nos toca? Cristo nos toca pela oração. Cristo nos toca pelos sacramentos. Cristo nos toca pelos sofrimentos que Ele permite que cheguem até nós, pelas contrariedades. Cristo nos toca, Ele nos santifica. Ele vai fazendo com que nós sejamos cada vez mais desencardidos do pecado, que nós sejamos purificados dessa lepra. Mas isso exige de nós um processo. É interessante que Jesus, apesar de ter purificado o leproso de uma vez por todas, Ele diz: não contes nada disso a ninguém. Depois de mandá-lo embora, fala com firmeza: não contes nada disso a ninguém. E manda que ele se mostre ao sacerdote para oferecer pela purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ou seja, entre Cristo e o sacerdote existe um processo. O processo pelo qual nós somos purificados se dá como decorrência do instante em que a graça foi semeada nas nossas almas. Todos nós um dia nos convertemos. Quando nós nos convertemos ao Senhor, o que aconteceu conosco? Nós recebemos a graça divina. Ela foi infundida em nossa alma. E aí? Isso significa que nós já somos santos? Não. Mas a própria graça divina penetrando em nossa alma, vai nos curando dia após dia dessa lepra horrorosa, até que nós recuperemos a imagem e a semelhança de Deus. Sejamos filhos de Deus sem defeito algum. É um processo. É um processo que São João descreve como uma gestação. No capítulo 3 de São João, quando ele diz a Nicodemos: quem nasce da água e do Espírito, quem não nasce da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. A palavra aqui não é tanto nasce. A palavra é quem não é gestado pela água e pelo Espírito, não pode ver o reino de Deus. Eu tenho que ser gestado. É um processo de gestação. É um processo de purificação. Que acontece sobretudo nos momentos em que nós temos que fazer atos de virtude mais fortes. Por exemplo, todo mundo é paciente quando está tudo bem. Mas quando vem alguém e te atazana, e você mantém a paciência, então você fez um ato de virtude forte. De virtude, talvez até heróica. É muito fácil você não comer quando você está sem fome. Agora, não comer estando com fome, pense numa coisa triste.
mas é aí que você exerce a virtude da temperança. Portanto, quando a tentação chega, quando a provação chega, quando a dificuldade aparece, nós temos que aproveitar tudo isso como uma ferramenta para nos desencardir, para nos desprendermos do pecado, para nos livrarmos dessas afeições desordenadas, para sermos tocados por Cristo e curados da lepra. É exatamente o que o Senhor fez com esse homem, mas não apenas isso. Ele disse ao homem que não contasse nada. Talvez o melhor modo de não guardar um segredo é pedi-lo, né? Só não conte isso para ninguém. Aquilo se espalha com uma velocidade tremenda. É exatamente o que o homem fez aqui. Jesus disse: não conte isso a ninguém. A notícia se espalha. Ele começou a divulgar, o que é natural, porque vejam, o homem era leproso, de repente ele aparece limpinho, e as pessoas perguntam: peraí, o que aconteceu com você? Você não estava com lepra, estava todo mundo aí falando. Ah, pois é, acontece que eu encontrei Jesus de Nazaré, e ele me tocou. Eu era leproso e agora não sou mais. Essa é a história de todo cristão, ou pelo menos deveria ser a história de todo cristão. Eu era uma pessoa invejosa, mas eu encontrei Jesus, Jesus me tocou e a inveja saiu do meu coração. Eu era uma pessoa rancorosa, mas eu encontrei Jesus, Jesus me tocou, o rancor saiu do meu coração. Eu era uma pessoa orgulhosa, mas eu encontrei Jesus, Jesus me tocou, eu percebi que eu não sou nada, fui curado do orgulho. É isso que deveria acontecer com todos nós. Nós deveríamos ser um testemunho vivo daquilo que Cristo fez em nossa alma. Queridos irmãos, se nós realmente tivermos uma vida sacramental e uma vida de oração, na hora em que as dificuldades aparecerem, nós ficaremos impressionados com aquilo que Deus nos capacita a fazer. Vem dele. Você, por exemplo, acolher uma dificuldade com alegria, você suportar um peso com serenidade, você cumprir um dever difícil com o coração leve, você fazer a vontade de Deus, contrariando a sua, como a coisa melhor do mundo, isso é a graça de Deus que nos capacita a fazer. E é exatamente por esses frutos que nós podemos ver Jesus nos tocando, Jesus nos transformando. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Ele foi segregado por nossa causa. O autor da carta aos Hebreus diz que ele morreu fora do arraial, fora dos muros da cidade. Ele diz: vamos, pois, carregando o seu vitupério para fora do arraial. Ou seja, ele carregou a nossa vergonha, ele carregou o nosso pecado, ele carregou as nossas doenças, ele carregou as nossas tribulações, e foi para fora do arraial morrer por nós, para que nós estejamos dentro do arraial, pregando a sua palavra, testemunhando o seu evangelho, dizendo quão bom ele é, espargindo as sementes da fé. Ele morreu por nós fora do arraial, para que dentro do arraial nós possamos testemunhá-lo.
Peçamos ao Senhor que todos nós sejamos testemunhas vivas de Cristo, para que assim o Espírito Santo produza em nós aqueles frutos de santidade que nos faça fazer tudo, como diz São Paulo, qualquer coisa, para a glória de Deus.